A memória pastoral das Assembleias de Deus do Estado do Ceará tem como lema, criado por mim, o seguinte: eles fizeram, nós conservamos. Seu falecimento. Com vocês, então, esses vídeos históricos para nossa recordação aqui no Museu do Protestantismo do Ceará. Me chamo Carlos Castro, siga aí as nossas redes sociais, a gente fica agradecido. Deus abençoe. Saudade, fica a lembrança, e o pastor Adaldo, que acompanhou por tantos anos o pastor Deusdedit. Eu cheguei a fazer uma entrevista com ele, e ele me relatou muita coisa da igreja, e eu gostaria que o senhor sintetizasse aí quem foi o pastor Deusdedit Farias para o movimento pentecostal aqui no Ceará, a partir da decisão dele em 1942. Aqui no nosso trabalho de Fortaleza, com parte de jurisdição do nosso estado, foi um herói que desbravou muitos trabalhos, muitas congregações aqui na cidade de Fortaleza. E anos passados assumiu a vice-presidência com o pastor Emiliano Ferreira da Costa, depois com o pastor Sebastião Mendes Pereira e atualmente era o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Fortaleza, que fez um trabalho durante um ano, quase um ano da sua administração, fez trabalhos para a igreja inesquecíveis, que só Deus poderá numerá-los para a sua glória e para a felicidade da igreja, que tanto o pastor Deusdedit desempenhou em nossa capital. Uma virtude do pastor Deusdedit, assim, na sua visão? Uma pessoa humilde, uma pessoa de muito caráter, uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, que tudo fazia para os outros serem felizes, juntamente com ele. Maravilha. O pastor Deusdedit, ele foi uma criança que já nasceu quase evangelizando mesmo aqui. Aos 12 anos, 13 anos, ele andava ali pela praia, pelo coqueirinho. Ele substituiu ao pastor José Vaqueiro. É um pioneiro, o pastor Deusdedit. Ele relatou em uma entrevista comigo que gostaria de comemorar o centenário da Assembleia de Deus no Ceará, com o castelão lotado, cheio de pastores, dezenas de ônibus. Ele não vai estar com a gente lá no centenário, mas as imagens deles estarão. Que mensagem o senhor deixa para o nosso centenário em 2014, pastor? A mensagem que eu deixo é que nós que ficamos possamos galgar toda essa vitória mais desejada pela igreja, pelo ministério e pelos nossos pastores que já partiram, que almejava pela sua vontade realizá-los, mas Deus não quis assim. Eles já estão na glória, e nós que ficamos, nós vamos fazê-lo em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Um homem que também marca a história na Assembleia de Deus do Estado do Ceará é o pastor Emiliano Ferreira da Costa. Eu estou tentando fazer um documentário sobre a vida dele, e eu pergunto, já que o senhor conviveu tanto com o pastor Emiliano, quem foi o pastor Emiliano para o movimento pentecostal também no Ceará, pastor? Eu, recém-chegado de Natal, encontrei depois da partida do pastor José Teixeira Rego, que partiu para o Senhor, depois o pastor Emiliano assumiu, e que ele, para mim, foi quem fez com que eu pudesse dar os primeiros passos na carreira ministerial. Fui a diácono, e ele foi quem me separou, e logo que eu fui separado para o diaconato, eu assumi a congregação de São João do Tabape em 19 de fevereiro de 1976, e ainda hoje sou o pastor da congregação. Louvado seja Deus, né?
O pastor Emiliano, além de ser ter aquele corpulento grande, enorme, ele era meio brincalhão, ele era um pastor assim que agradava a todo mundo. O senhor se lembra de alguma coisa assim que traga assim uma boa recordação do pastor Emiliano? Eu me lembro de algumas, que ele brincava muito comigo, e nessa época eu era militar da ativa, e ele brincava muito comigo, porque eu ainda era cabo da aeronáutica. Ele dizia: Cabo Velho, certamente você vai subir na escada ministerial e fique firme, e você vai alcançar todas essas vitórias. Louvado seja Deus. Pastor José Teixeira Rego, o senhor ainda teve tempo de vê-lo? Acompanhou algum trabalho dele ainda? O senhor teve essa felicidade ainda? Sim. Chegando aqui de Natal no dia 22 de outubro de 1959, isso numa quinta-feira, e na sexta eu fui à igreja. E isso nunca eu esqueci, quando num culto de doutrina, ele com aquela mensagem meia dura, e quando fez o apelo, 18 pessoas aceitaram Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Louvado seja Deus. O senhor ainda chegou a ver aquele gesto meio carrancudo dele, quando ele chamava a atenção para uma questão da doutrina. O senhor chegou a ver assim alguma cena que relembrasse aí alguma coisa para a gente? A cena que eu relembro muito, num culto de domingo, que ele pregou, e eu fiquei encantado e temeroso de permanecer no culto, porque foi uma palavra muito dura, mas quando ele fez o apelo, 12 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Eita, que coisa boa, né? É verdade. Outro pioneiro que o senhor também teve uma convivência maravilhosa, e a gente não poderia deixar de expressar, é o nosso pastor Sebastião Mendes Pereira, que também já dorme no Senhor há pouco tempo. Pastor Sebastião Mendes Pereira, quem foi esse homem, pastor? Este homem, para mim, foi o segundo pai que eu tive aqui na igreja de Fortaleza, tanto na parte material como espiritual. Fez com que hoje eu pudesse ser a pessoa que sou no ministério da igreja, e imerecidamente eu nunca pensei de chegar aonde estou, ser pastor da Assembleia de Deus do Ministério de Fortaleza. E tudo isso eu dou um louvor pela pessoa que já partiu, mas no meu coração, na minha vida, eu nunca esqueci, nem esquecerei da bondade que ele usou para a minha pessoa. Uma virtude assim do pastor Bastos que mais lhe chamou a atenção, que causa emoção, não teve alguma? Comigo mesmo. Algumas vezes, quando eu chegava na igreja, que ele chegava também, ele pegava na minha mão, dava aquele aperto bem forte e dizia comigo: me acompanhe. E eu, naquele corredor da igreja Assembleia de Deus no Tempo Central, eu pagava o pato para acompanhá-lo na sua marcha, quando bem novo ainda. Maravilha. O que o senhor sabe da história da igreja em Fortaleza, a partir da sua chegada, a partir da sua integração com esses homens? O que o senhor sabe dessa história? Que lembrança que o senhor tem que a gente poderia aqui deixar gravado aqui pra gente? A lembrança que eu tenho é que quando eu, chegando solteiro, no dia 23 de dezembro de 1962, eu me casei e fui para me congregar na congregação de São João do Tauape, casadinho de novo, isso de 1962, até hoje ainda me congrego na mesma. Maravilha. O senhor ainda conviveu com o Zé Vaqueiro? Tem alguma lembrança do velho guerreiro Zé Vaqueiro? Tenho. Ele
um pioneiro e também tinha uma palavra bem dura, mas era uma bênção nas mãos de Deus. E eu assisti a alguns cultos ali na antiga Lagoinha, que ele dirigiu o trabalho lá por alguns tempos. Maravilha. Luiz de França é outro nome que a história da igreja, que nós estaremos resgatando no livro que eu já fiz, que já está pronto. Mas o Luiz de França, ele foi também um grande homem dentro da história da igreja. O senhor também teve convivência com o Luiz de França, o nosso saudoso Luiz de França? Lembranças inesquecíveis. Casado de novo, tomei parte de um trabalho de oração que ele dirigia na congregação, ali em Largo dos Santos, ou se não me foge a memória, o Lagoinha, que eu nunca esqueço do que Deus fez na minha vida, que ele pregava a palavra de Deus muito forte, e isso foi a minha vitória de ser um crente fiel a Deus até hoje. Louvado seja Deus. O senhor dirige uma congregação que é praticamente o ponto central aonde a igreja nasceu aqui em Fortaleza, que é ali nas proximidades ali do São João do Tauape. O que o senhor conhece dessa história? O que o senhor se lembra desse passado histórico da igreja desde 1922? Há alguma coisa que o senhor possa registrar para a gente? Me lembro, não que já morasse em Fortaleza, mas depois que eu fui para a congregação, os antigos dirigentes me passaram para mim que o trabalho ali em São João do Tauape o primeiro culto foi dirigido no dia 22 de setembro de 1922, e como o primeiro culto na rua Visconde do Rio Branco, na casa atualmente 4141. Que coisa, que resgate precioso. Deve ter sido nessa casa que o nosso saudoso Antônio Rego Barros ficou um pouco adoentado sobre os cuidados da família de Zé Vaqueiro, né? Da irmã Ana, do João, do Zé Maria, da Maria Angélica. Esse registro ele é muito importante. E depois dele, quais os pastores que tomaram acesso, por exemplo, à congregação de São João do Tauape? O senhor foi o primórdio? Antes do senhor, quem passou pela São João do Tauape? São João do Tauape passou o nosso querido irmão José Forte, passou a irmã Aníbal, passou, por último, da primeira geração, pastor Antônio Alves de Oliveira, que hoje já dorme no Senhor. Foi também o pastor, na época, diácono Antônio Ribeiro, e como também o diácono Pedro Basto, que passou para mim o trabalho em 19 de fevereiro de 1976. Maravilha. E até hoje estou lá. Há uma história bonita naquela região, pastor, que foi um culto que o pastor Teixeira Rego foi participar a convite de um presbiteriano independente. O senhor ouviu falar desse culto em que o irmão fechou a igreja e não bastasse fechar a igreja, trouxeram até insulto para os servos de Deus? O senhor já ouviu essa história, já passou por algum comentário? Ou o senhor não conhece esse fato? Não conheço. No livro do pastor Teixeira Rego, ele deixou claro que tinha um crente presbiteriano por nome de Mateus, que morava ali nas proximidades, e fizeram um convite para que eles fossem participar de um culto festivo. Ele foi mais os 7 irmãos. Quando chegaram lá e estavam dentro do trabalho, dentro da igrejinha, eles fecharam a porta para ninguém sair, e aí tome palavra de desequilíbrio emocional contra os servos de Deus, só porque eles eram assembleianos, né? Eles falaram muitas palavras, eu não me recordo do momento, mas teve esse episódio, né? Um outro episódio também foi da mulher que era católica, que era quem cuidava da igreja lá do pároco, e essa mulher, ela alugou a casa pensando que estava alugando a casa só para alguém mesmo, né? E de repente era para os irmãos, e eles começaram a realizar culto na casa,
E insatisfeita com aqueles cultos, ela chamou, ela pegou o pessoal da Igreja Católica e levou para frente da casa e pode jogar pedra que a casa é minha. O senhor ouviu também falar desse episódio? Bem pouco. Bem pouco. Pois é. Agora, que a família Mateus, que era presbiteriana, muitos vieram para a congregação de São Otavato. Que coisa boa. E já se dormiram no Senhor, irmãos e irmãs, mas ainda hoje tem o pioneiro Leonda Florencio, que casou com uma moça na época da família Mateus. Esse Leondas Florencio, ele é filho dos antigos, quem que é ele? Ele creu no Senhor Jesus na época dos antigos que começaram o trabalho lá em São João do Tavares. Maravilha. Meu pastor, há tempos que eu gostaria de ter as suas imagens, ver o seu registro sobre a história do Evangelho, e chegou o momento. Fico muito feliz em poder ter o privilégio de conhecer um pouco dessa história que o senhor passou para nós. Agora fica aquele registro do dia de hoje, pastor. As emoções da gente ficam meio balançadas, porque a gente, os outros pastores até que passaram uma temporada doente, a gente acompanhou, foi ali na lide com eles, até com ele, vivendo o sofrimento com eles, né? Mas o pastor Deusdedit foi algo assim inesperado. Ninguém pôde ter muita convivência com ele depois do incidente, que eu também nem sei que incidente foi esse que levou, que fez vitimar o nosso pastor. Mas apesar das emoções que a gente vive em se lembrar do pastor Deusdedit, né? Qual a última imagem que o pastor Deusdedit deixou para o senhor? Em diálogo. A última vez que o senhor conversou com ele? A última vez que eu conversei com ele foi na sexta-feira, lá no gabinete dele, tratando de assuntos do trabalho do Senhor. E que na sexta-feira à noite eu não vi um culto de doutrina na sede, porque havia uma festividade lá na escola que eu sou o diretor e não pude vir. E só vim saber desse acontecimento no domingo, dia 1º de maio, às 10 horas da noite, quando o pastor Márcio me participou do culto lá no Templo Central e chegou me dizendo que o pastor José Deusdedit Farias teria baixado ao hospital, teria se internado no sábado e que estava na UTI. Que eu tive um abalo muito grande, não me senti bem porque fazia 3 dias que eu tinha falado com ele, normalmente, sem vê-lo passando por nenhuma condição de enfermidade. Pois fica aqui os meus agradecimentos, pastor, por esse momento feliz que a gente teve de compartilhar aqui um pouco das emoções aqui da história da igreja. Muito obrigado, porque eu tinha muita vontade de um dia ter esse encontro feliz com você, como tive nesta tarde. Oh, coisa boa, maravilha. Se a gente pudesse encerrar aqui, pastor, a sua família, a gente tem acompanhado há algum tempo. Eu não sou muito não tenho muita convivência com o senhor, mas eu tenho muita estima pelo Márcio e pela sua. O senhor tem uma família maravilhosa. Graças a Deus. Que mensagem o senhor deixaria para essa família tão maravilhosa que Deus lhe deu? A mensagem que eu tenho para a minha família, que eu tenho uma família muito feliz, toda a família formada, composta de um coronel da aeronáutica, um capitão de mar e guerra na marinha e o Márcio, que é formado, a Marta Anja, que é formada, a Rosa, que é formada, e tudo isso
Eu agradeço ao meu Deus e uma família que Deus me deu, que nunca me deu nenhum quebra-cabeça. Coisa boa, né? Louvado seja Deus.